Oi, eu sou a Ana Clara Frossá e eu quis fazer um vídeo um pouco mais bate-papo, pra gente poder mesmo se relembrar como é o presencial. Quis mostrar um pouquinho minha cara linda, que vocês amam e tão com saudade que eu sei. Brincadeiras à parte, eu vim falar hoje no nosso trabalho, dando continuidade a todos os trabalhos que a gente tem feito até agora, mesmo que AD ou presencial, quando ainda tivemos a apresentação da Aline, sobre metodologias de ensino utilizadas para ensino de ciências, os instrumentos utilizados, o que a gente pode fazer, como que faz. Então, a minha parte é falar sobre o conhecimento do tecnológico e pedagógico do conteúdo. São 3 termos que a gente tem que ter noção básica, porque dar aula é muito além de você saber o conteúdo e transmitir para o aluno, ou você chegar no quadro e simplesmente passar como um professor tradicional faz, muitas vezes. E a gente sabe que a gente tem isso. Quando a gente está dando aula, a gente tem que entender todo um contexto do aluno, da escola, qual metodologia a gente está utilizando, qual é o contexto cotidiano que a gente está passando ali, né, histórico. Hoje estamos passando por uma pandemia, então como que eu vou atingir os meus alunos a partir do EAD, por exemplo? Ou quando eu tiver um presencial, será que eu posso usar as tecnologias que hoje aqui no EAD a gente utiliza lá no presencial, sim como no híbrido? A gente tem que pensar um pouco além do conteúdo quando a gente está falando de dar aula. Não é você simplesmente sair do curso ou de um cursinho pré-vestibular, passou na faculdade, quer ganhar dinheiro, começa a dar aula particular. Não é isso. Você tem questões psicológicas a serem tratadas com o seu aluno, contextos culturais, históricos, todo um universo de coisas que a gente tem que analisar antes de dar uma aula. E é isso que é essa teoria do conhecimento tecnológico e pedagógico do conceito, do conteúdo, ele fala. Ele trata a existência de outros conhecimentos além do conteúdo. Que conhecimentos são esses? O pedagógico, o currículo que o aluno está inserido. Hoje a gente tem o BNCC, né, que é algo que a gente tem que estudar porque está se colocando em prática. A questão dos alunos, a gente tem que conhecer nossos alunos, a gente tem que conhecer qual é a condição financeira que eles estão tendo, né? Se são alunos de escola pública, escola privada, se são de escola privada, trazer exemplos para aquele mundo ali, ou de escola pública também. Não adianta a gente trazer uma realidade que não está coerente com a deles. A gente também tem que falar o contexto educacional da escola. O que a escola prega? É uma escola, vou dar um exemplo, marista, católica? Ou é uma escola Darwin que é totalmente voltada para vestibular, provas, essas coisas? E é importante a gente entender dentro dessa teoria que existem conexões existentes entre tecnologia, abordagens pedagógicas específicas e os conteúdos curriculares. E quando eu falo de tecnologia, não é simplesmente computador ou softwares. É quadro também. Quadro é uma tecnologia para aprendizagem. Mas calma aí que a gente vai chegar lá. A primeira coisa desse termo é conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo. Então, o que é esse conteúdo? Que conhecimento desse conteúdo que a gente tem que ter? É o conhecimento da matéria que a gente está dando. Se a gente está dando uma aula, a gente está dando aula de alguma coisa, e a gente tem que saber muito bem essa coisa para dar aula. Química. Por isso que fazemos licenciatura em Química. Porque a gente aprende um pouco de tudo da Química, mesmo que básico, e aí a gente coloca isso nas nossas aulas. Porque se a gente não sabe a gente não tem uma boa base para dar uma boa aula, a gente vai ter consequências para os nossos alunos. A gente não vai trazer informações corretas, a gente pode até mesmo transmitir fake news, né? Repassar fake news, porque a gente não tem uma base. Então, essa parte do conteúdo é a ciência em si, a química em si, trazendo sempre para a nossa realidade, que a gente faz licenciatura em Química. Aí a nossa segunda parte,
pedagógico, porque a gente faz licenciatura, então a gente tem aula de didática e avaliação, essas coisas tudo. É exatamente isso que a gente estuda e que a gente tem que saber para conseguir dar uma boa aula, de acordo com essa teoria. Que o professor ele deve planejar as aulas e considerar os fatores como objetivos de aprendizagem, organização da sala e estratégias a serem utilizadas. E é muito importante que esse conhecimento pedagógico esteja inserido dentro de suas práticas de ensino. Não que fique evidente para o aluno. Eu lembro muito do exemplo da Geralda e da Raquel Darden. O aluno ele não tem que saber que você está trabalhando no CTSA, mas ele tem que entender na sua prática de ensino essas 4 palavrinhas. Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. 4 palavrinhas dentro da sua prática de ensino. E ele, nesse momento, requer do professor uma compreensão das capacidades cognitivas, sociais e teóricas para que ele consiga desenvolver uma boa aula. E a última parte do conhecimento necessário do professor é a parte tecnológica. Que, como eu falei lá no início do vídeo, não é somente a parte de tecnologia computador. É tecnologia, qualquer coisa que você utiliza para dar sua aula. Seja o quadro, seja um data show, seja você fazer um programa no computador. Tem vários programas para química, para você inclusive ensinar, por exemplo, reações. Existem programas que eles simulam as reações, então ele dá todas as variáveis de entalpia, delta H de formação. Tudo isso ele te dá. É muito legal você poder trazer isso um pouco pro aluno. Porque sai daquele negócio do quadro, copia, sabe? Você conseguir lidar com essas tecnologias na sua prática de ensino, ensinando aquele conteúdo, é excelente. E aí, voltando para o conhecimento tecnológico, que eu já fui lá para o final, a capacidade do professor de aprender e de se adaptar com novas tecnologias. É ele entender que não existe somente o quadro, e que não existe também somente slide, e que não existe somente jogos, e que não existe somente programas. É ele entender que ele tem várias opções e que ele pode escolher a que melhor se adapta para aquele momento. Então, quando a gente começa entendendo esses três ramos, né? Quando a gente começa a juntar esses 3 ramos, até chegar em um único ramo, que é o tecnológico e pedagógico do conteúdo, a gente precisa ir juntando de pares. Então, o primeiro par que a gente junta é o pedagógico do conteúdo, que é saber quais abordagens de ensino se adequam ao conteúdo. Então, o professor ele não tem que saber somente o conteúdo, ele não tem que somente saber as práticas boas de ensino. Ele tem que saber lidar com essas práticas dentro do seu conteúdo. E é tornar a partir dessa junção do conteúdo com sua prática, é o professor ele tornar o assunto mais compreensível para o aluno. E aí, quando a gente tem a segunda dupla, que é o conhecimento pedagógico da tecnologia, a gente está falando da capacidade de utilizar criticamente os recursos tecnológicos que estão à sua mão. Então, não é você também querer juntar várias coisas tecnológicas dentro da sua aula, falando, pronto, não estou dando uma aula tradicional, estou trazendo uma coisa nova para os meus alunos, e fica algo cansativo. Você tem que saber dosar também o que vai ser bom para o seu aluno aprender. É uma questão de flexibilidade criativa propiciada pelas ferramentas tecnológicas utilizadas em sua sala. E a última duplinha que a gente tem é o tecnológico do conteúdo. É a compreensão de quais são as tecnologias mais adequadas para o ensino daquele conteúdo. Então, eu vou estar ensinando, como eu falei, vou estar ensinando reações químicas. Caramba, ensinei tudo sobre reações químicas. Que legal seria se eu levasse os meus alunos para um laboratório, para eles conseguirem verem como é que funciona a reação. Ou até mesmo, passei o programa, tá aqui, gente, olha que legal. Igual quando a gente tinha GeoGebra, eu achava o máximo quando o professor ele ia para
pro computador e mostrava lá no GeoGebra como que era a função, sabe, no gráfico ali, como é que a gente gira, marcando os pontos. Isso é uma tecnologia que o professor usava ao seu favor, dentro do seu conteúdo. Então, voltando ao exemplo das reações químicas, o professor, ele chegar e mostrar o programa, gente, olha só como é que funciona, mostrar as ligações ali naquela molécula. É uma tecnologia que pode ser usada ao seu favor dentro do seu conteúdo, claro, dosando a quantidade, a maneira que você vai usar. É importante entender que a utilização das tecnologias, ela é para apoiar as estratégias pedagógicas específicas e construtivas para o ensino do conteúdo. Então, uma coisa vai dando mão para outra para a gente chegar a um contexto educacional, podendo assim dizer, uma abordagem do conteúdo mais favorável para o aluno. E aí existe uma outra teoria, posso assim dizer, mas não sei a palavra certa, que é a taxonomia digital de Bloom, que são 7. São 6 passos para que ele vai trazendo a complexidade cognitiva. Vou trazer aqui minha colinha linda, como eu usaria na aula, né, lá no presencial, o famoso slide e a colinha. Mas vamos lá. Essa taxonomia, ela é para auxiliar em uma abordagem com a finalidade de avaliar essa integração de uma forma mais correta. Então, a gente tem lembrar, onde o aluno ele irá reconhecer as informações que já foram aprendidas, porque a gente entende que o aluno ele não começa do zero, né? Tudo ao redor dele é uma forma de aprendizagem, que é a complexidade mais simples, digamos assim, né? A habilidade cognitiva mais simples. E aí ele vai para entender. Então, o aluno ele deve ser capaz de compreender, interpretar o seu conhecimento em diversas questões, aplicar. Então, ele vai ter que selecionar o que ele sabe e usar para completar a situação, para entender o que está acontecendo realmente, para ele conseguir resolver. E aí ele vai analisar. Então, ele vai distinguir o que é bom e o que não é correto, o que é correto, o que não é correto, o que é bom, o que é ruim naquele momento. E, né, criando hipóteses para a sua questão, seja onde for, na vida, no cotidiano ou na prova. Ele vai avaliar, criticar se aquilo ali realmente está 100% ok. E ele vai criar, então ele vai ser capaz de criar uma ideia em cima de um produto, em cima de uma solução. E essa parte do criar é a parte mais complexa dessa linha de seis habilidades cognitivas. E cada habilidade, ela vai sendo capaz de ampliar cada nível. E um dos textos, né, que eu tava lendo para fazer esse trabalho, ele trazia um exemplo muito legal, que é sobre agrotóxicos. É o ensino da química orgânica usando o tema agrotóxicos. A gente já teve 2 trabalhos aqui na nossa turma, o da Aline e o do Miguel, né, em extensão, seminário em extensão, que eles falavam, né, sobre isso. E aí, então, esse exemplo que falaram aqui da TPAK, ou do conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo, me veio lembrando um pouco do nosso processo de extensão. Me deu tanta saudade, mas enfim, vamos lá. Ele não fala muito bem como se desenvolveu a produção dos materiais da aula, como foram, né? Mas ele vai trazendo essas tabelas em que, primeiro, ele faz uma relação se é possível ou não, se permitia ou não a utilização dessa teoria. A segunda tabela, ele traz esse exemplo que vai falar um pouco do que ele vai tratar, de como ele vai tratar, qual habilidade que ele vai dar, né? Habilidade cognitiva que ele vai estar desenvolvendo. Então, é a primeira parte,
que é o mais simples, é lembrar. E a terceira tabela, que é o resultado das análises, em que 8 pessoas de um grupo de pesquisa de laboratório de ensino de química, se eu não me engano. E aí, eles analisaram todo esse contexto e eles chegaram à conclusão de que realmente era muito favorável utilizar. E aí, eu trago uma indagação para vocês. Quais tecnologias hoje nós temos para ensinar química? As professoras, elas já colocaram alguns exemplos pra gente. Então, a gente tem jogos online e tudo mais. Mas, além disso, o que a gente tem? O que a gente tem para trazer para os nossos alunos? Será que quando nós formos professores, a gente vai estar sabendo lidar corretamente com tudo isso, trazendo uma alfabetização científica, um letramento científico para o nosso aluno, trazendo uma independência científica, dele saberem o conceito e também saber avaliar se aquilo ali está favorável ou não a ele? O que a gente pode trazer? É isso que eu queria que vocês respondessem lá no fórum, no caso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa se eu falei um pouquinho rápido. Tô ansiosa, tô nervosa. Queria estar muito com todos vocês. Eu tô sentindo falta, mas eu espero que estejam todos bem e que tenham gostado. E respondam, falem, façam questões. O que eu puder responder, eu vou responder, senão as professoras me ajudam. E é isso. Tchau, gente!